Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer o convite da Gleides para estar aqui. É sempre um prazer, né, a gente estar aqui na casa e tendo a oportunidade de trazer algumas reflexões. Então, o tema de hoje que eu pretendo abordar é o espírita no mundo contemporâneo, né? E a gente vai, então, fazer algumas reflexões, não somente hoje, são reflexões que acho que a gente faz sempre, né? Sobre o que é o mundo, que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Como a gente se coloca num mundo que muitas vezes parece tão estranho aos nossos olhos, às vezes tão perfeito, ou às vezes tão diferente, quer dizer, cada vez está de um jeito, né? Esse mundo contemporâneo. O que é ser espírita, né? De que forma, né, a gente se entende nesse mundo, de que forma a gente se coloca nesse mundo. E a gente vai ver também que conexão que tem tudo isso, porque é lógico que, de alguma forma, a gente atua nesse mundo, né? Então, o que eu vou trazer para vocês não é novidade. Na verdade, a gente escuta muito disso tudo que vai ser falado aqui em muitas palestras, a gente vê isso em muitas preleções, a gente trata do assunto em tempo integral, porque eu vou estar falando de coisas do Evangelho, só vou estar cruzando isso com a ideia do mundo que a gente vive e como a gente atua a partir disso. Então não é novidade. Talvez o que seja um pouquinho diferente é a maneira como eu vou trazer o tema. Então, queria falar primeiro para vocês de onde surge o conceito de mundo contemporâneo, né? Na história, no estudo da história, existem formas de dividir a sociedade para a gente entender. E uma das formas de divisão vai dividir a história em mundo antigo, pré-história, mundo antigo, mundo medieval, mundo moderno e mundo contemporâneo. E eu quis pegar um recorte trazendo, na verdade, quais eram as questões das pessoas que estavam encarnadas em cada um desses tempos. Então a gente vai ver aí, né, que no mundo antigo, que é a época em que viveu Jesus, que é anterior ao século V, as questões eram como criar, organizar e gerir uma sociedade, né? Dentro da ordem política, filosófica, religiosa, artística e cultural. Então, o que a gente vai observar é que na pré-história o ser humano, vamos pensar em termos de espírito, é um espírito neonato, ele está recém-criado. Então, ele é muito focado, muito voltado nos seus instintos e nas suas necessidades. Então, caçar, matar, brigar, se alimentar e se reproduzir. Quando a gente já olha para o mundo antigo, a gente já começa a entrar em contato com uma questão de organização. Então, é a primeira infância dessa espiritualidade. Halmer, como assim primeira infância? Não é nessa época que espíritos exilados estavam no planeta? Sim, e estavam aqui para nos ajudar. Então, eles já traziam algum conhecimento tecnológico, algum conhecimento moral, conseguiram construir civilizações que foram extremamente admiráveis do ponto de vista artístico, arquitetônico, um monte de coisa nesse sentido, né? E a gente vai observar que os espíritos que estavam recém-saídos de uma condição, né, neonatal, que estavam ainda iniciando a sua jornada, começam a ser educados dentro dessa organização que a gente vai observar das civilizações antigas. Algumas floresceram e foram muito ricas, muito bonitas, né, muito inteligentes, e outras caminharam, trafegaram um pouco mais próximo do que se esperava de um grupo de crianças que está brincando ali no parquinho. Então vai para a terra, se suja na terra, rola na terra e corre. É o que a gente vê, né, das crianças num parquinho. E nesse contexto todo a gente vai ter essas diferenças nas civilizações, mas os espíritos caminhando e se adequando. Se a gente está falando, né, de como é a nossa atitude no mundo contemporâneo, tem que pensar como era também naquele tempo. Então,
os mais desenvolvidos, os espíritos mais antigos que estavam aqui, passando por um processo talvez de reorganização de valores morais para poderem continuar seu caminho, ainda estavam focados em ciência, tecnologia e algumas vezes guerras, conquistas, mas tinha um aspecto religioso também muito forte. E outras nações, que são nações inclusive, que nos influenciam até hoje, estavam ali ainda passando por um período de brincar, de se organizar, de formar grupos. E é nesse contexto que a gente encontra a vinda de Jesus. Ele não reencarnou numa polis, Atenas, Roma. Não, ele reencarnou na parte mais pobre, na parte menos desenvolvida, na parte em que os homens mais necessitavam. Então é onde estavam os espíritos que careciam ainda desse desenvolvimento moral, desse desenvolvimento espiritual. Tecnológico era bem fraquinho, né? A gente está falando do povo hebreu, que não era como os romanos ainda. Quando nós olhamos para isso, então entendemos essas diferenças, e eu gosto de comparar isso com a ideia de espíritos em desenvolvimento como se fosse um recém-nascido que está crescendo. O mundo medieval foi um mundo onde a questão principal seria a salvação, e o homem era dominado pela religião. E quando a gente fala da religião, eu estou falando da instituição e não de espiritualidade. Então, a instituição igreja, principalmente no Ocidente, né, ela se instituiu com uma certa força, com um certo poder e exerceu efetivo domínio sobre o ser humano. E a proposta, a questão era a salvação. Então, vamos cuidar da salvação dessas almas. Então, o rebanho tinha que ser tratado. Porém, também aí a gente ia encontrar o quê? A gente ia encontrar um grupo determinado de guerreiros em nome de Deus, de conquistadores em nome de Deus, de reis, rainhas e condutores de determinados grupos sociais se associando ao clero para poder mandar melhor nas pessoas e controlar a vida das pessoas. Mas, de qualquer forma, aqueles espíritos que estão numa segunda infância ainda, na fase de aprendizado, estão passando pelo aprendizado moral nessa condição. Eu preciso da salvação. Então, acompanhando esse raciocínio que eu estou trazendo, é uma analogia que nos ajuda a entender o eu no mundo. No mundo moderno, houve um grande avanço de tecnologia, de ciência. Então, basicamente, a grande parte, né, do que a gente entende de saúde hoje nasceu no período da modernidade, né? As artes refloresceram, porque houve um estacionar quando decaiu o Império Romano, o Império Grego, né? Quando isso caiu, houve uma fase de latência nas artes, e isso floresce de novo na modernidade. Isso ressurge, é o período do iluminismo, né? Então são algumas palavras que nos chamam a atenção para a gente perceber o que está acontecendo. É uma pré-adolescência da humanidade. Não é nessa fase que a gente brinca, né, que quando o pré-adolescente começa a pensar um pouquinho mais por si mesmo, ele começa a questionar os valores que a família, que os professores passaram. Então ele começa a pôr à prova essas coisas, ele se rebela, né? Então tudo acontece. Então saímos da salvação para uma situação de rebeldia. E nessa rebeldia, o que aconteceu foi uma redescoberta dos sentidos. Sentidos? Sim, das sensações. Então, as paixões vieram muito fortemente à tona. Então, a sociedade se compunha naquele momento de grandes festas, de grandes encontros, de lautos jantares, né, que eram oferecidos entre os grupos que tinham condições, que eram abastados, e muita música, e muita alegria, muita brincadeira, e muitas entregas, né, ao desregramento, muita perda no sentido moral.
Então a gente está vendo aí uma fase de muita e de profunda rebeldia. Nesse período, por que a medicina se desenvolve rapidamente? Porque, por conta dos desregramentos, muitas doenças vieram à tona e a gente viu, no período da modernidade, o surgimento de epidemias que aparentemente iriam dizimar aquelas sociedades. E algumas quase foram mesmo. A gente tem também, dentro da modernidade, o primeiro grande relato histórico de uma pandemia. Para nós o nome agora já é mais conhecido, né? Mas até 10 anos atrás, quando se falava de pandemia, a gente tinha apenas um entendimento de que houve na história uma pandemia de peste lá no passado e a gente jamais poderia imaginar que iríamos passar por algo parecido, né? Mas olha que interessante, né? Naquela época, as doenças tinham como causa o comportamento das pessoas. Estou trazendo isso para a gente pensar um pouquinho, para a gente refletir a respeito disso, né? O que será que aconteceu a questão de 5 anos que aconteceu uma pandemia novamente? O que o ser humano está fazendo, não vou colocar no passado, o que está fazendo no mundo contemporâneo que conseguiu deflagrar uma pandemia. Então, no período do mundo moderno, acontece esse grande desenvolvimento científico por causa disso. Podemos imaginar que essa pandemia que nós passamos agora vai trazer também um grande desenvolvimento científico? Torcemos para que sim, né? A não ser que a gente esbarre em determinadas questões aí de teimosia, de não compreensão, não entendimento, e a gente breque isso, porque podemos fazer isso, inclusive. Mas se a gente permitir que isso floresça, com certeza a gente vai ter muito desenvolvimento tecnológico em muitas coisas. Uma das áreas que se desenvolveu durante o período da pandemia foi a tecnologia da informação. Deu um tremendo salto, né? Não era esperado para já uma inteligência artificial. E a gente nem sabe lidar com isso, na verdade. Ainda está sendo criada uma regulamentação para que a gente possa mexer com um instrumento que está aqui às nossas mãos e que a gente olha e fala assim, ixi, né? Será que vai acontecer aquilo do filme do Schwarzenegger, né? Das máquinas, né, se rebelarem contra a gente e quererem destruir a humanidade, né? Será que chegou o momento, como que chama a trilogia, da Matrix, né? Então tem gente que entra nesse caminho de reflexão. Eu já penso assim, as ferramentas estão aí, a gente tem que entender como usar. Estávamos falando disso agora mesmo, né, Gleides? Bom, então, as questões da modernidade visavam saúde, economia e bem-estar. São os prazeres, né? Todas as questões, então, avanço da medicina, avanço da arquitetura, é a primeira vez que começa a se falar de ergonomia, das coisas terem, né, algum conforto, né? Olha que interessante, até o final do período moderno, o que nós chamamos de toalete ou banheiro não existia. Isso é um desenvolvimento dessa fase para o nosso conforto, para a nossa saúde. O higienismo está aí nessa época, né? Bom, chegamos no mundo contemporâneo, que não, a gente olha, né, e fala assim, é o mundo de hoje, mas ele não é tão jovenzinho como a gente pensa, né? Ele está datado ali do século XVIII, no período da Revolução Francesa, que foi em 1789. Ainda muita coisa tinha para acontecer e para surgir para chegar no que parece o nosso mundo de hoje, né? Então, teve no meio disso ainda a Revolução Industrial, teve muito mais descobertas dentro da ciência médica, teve a codificação da doutrina espírita. Nossa, Halmer, por que você deu um ênfase, deu um toque diferente nisso? Porque se no período moderno foi um período onde se perdeu a moral, tem um filme muito interessante, que é do Johnny Depp, inclusive, que se chama
Eu vou lembrar até o final, depois eu falo, agora não vem na cabeça. Mas é um filme que vai mostrar muito essa questão dos prazeres no período da modernidade. Então, a codificação da doutrina espírita é um reencontro do homem com a espiritualidade. É o período na contemporaneidade onde somos chamados novamente para isso. Halmer, mas tem as outras religiões que também estavam nesse momento, né, florescendo. A gente vai ver realmente muito do braço evangélico, dos protestantes, né, surgindo fortemente como um contraponto à dominação, desculpem a palavra, mas a palavra é essa mesmo, contra a dominação católica, que era uma dominação que ainda trazia resquícios de poder do período medieval. Então, olha só que interessante isso tudo que eu estou falando. Vamos voltar para a analogia de um grupo de espíritos que nasceu, passou pela primeira infância, segunda infância, pré-puberdade. Então, nós estamos falando de um grupo que está agora numa juventude. Somos espíritos que estão passando por uma juventude. Claro que entre nós tem aqueles espíritos que já estão dotados de sabedoria, de conhecimento, de uma moral elevada. De vez em quando eles reencarnam e vêm trazer algum ensinamento para nós, vêm nos mostrar qual é o caminho. Mas no fundo, somos espíritos jovens. Somos espíritos ainda dotados de uma curiosidade para as coisas. Somos espíritos ainda dotados, né, de intenções, e muitas vezes nas intenções a gente atropela um monte de coisa, né? Então, esse é o nosso eu, né? É um espírito ainda se adaptando a uma condição de eu vou chamar de pré-maturidade. Porque na maturidade a gente começa a acomodar as coisas. E a doutrina espírita é a alavanca para essa maturidade, para essa maturação. Porque traz o conhecimento do Cristo de uma forma em que a gente entende, fé raciocinada, de uma forma que a gente compreende fenômeno que até então era motivo de adoração, né? As pessoas viam um fenômeno e falavam assim, vamos adorar esse fenômeno. A gente ainda tem alguns resquícios assim, né? É interessante, eu estava acompanhando aí a beatificação do garoto lá, que agora vai ser o santo das redes sociais, né? Que acho que todo mundo meio que viu isso, né? Então, dentro da Igreja Católica vai ter um novo santo. É um garoto de 17 anos que ele, nas redes sociais, ele pregava o evangelho, um católico. Eu não lembro de que país que ele é, você sabe? Nem lembro o nome dele, eu só acompanhei o caso da beatificação. Mas por que ele está sendo beatificado? Porque estão atribuindo a ele 2 milagres, que para nós espíritas não passam de fenômenos, né? Então ainda existe um grupo que fica boquiaberto quando um fenômeno acontece. A gente fica, mesmo sendo espírita e pensando, isso é um fenômeno, né? Se de repente amanhã a gente acordar, olhar para o céu e o céu estiver amarelo, nós vamos ficar de boca aberta. E deve ser algum fenômeno meteorológico, né? Deve ser o filho do Laninho com Laninha que deixou o céu amarelo. Então, olha só, mas a gente vai ficar boca aberto, né? Se pousar uma nave espacial no Largo do Rosário amanhã, nós vamos ficar boca abertos. Por mais que a gente saiba que o nosso planeta é um planeta pequenininho e não somos os únicos no universo, né? Então, a gente está falando da nossa reação ainda de pré-maturidade diante das coisas. A gente ainda se assusta, a gente não tem segurança em tudo. A gente ainda precisa, muitas vezes, de alguém que represente um elemento adulto para fazer por nós aquilo que a gente deveria estar fazendo. Essa é uma grande reflexão. Fazer por nós aquilo que a gente deveria estar fazendo. Eu estou só no primeiro slide, já deu quase metade do tempo. Então, basicamente, o mundo contemporâneo é o mundo atual, é aquele no qual estamos vivendo. E como está esse nosso mundo contemporâneo, afinal de contas? E quando a gente faz essa pergunta sobre como está o mundo contemporâneo, a gente começa a pensar, nossa, as notícias estão indo de mal a pior.
ou não, né? É cada dia mais violência. Mas olha só que interessante, vou me remeter de novo a algo que eu estava conversando agora com a Gleides. Vocês estão vendo que tudo que eu escrevi da palestra ficou para trás e agora eu estou usando situações do presente, né? A gente estava falando sobre tecnologia. É culpa da televisão que só tem tranqueira para a gente assistir? Ou a culpa é nossa que só assistimos as tranqueiras? É o uso que a gente faz da tecnologia que é um problema. Eu ouço muita gente, às vezes, chegando no meu consultório falando assim: o celular é um grande problema. O celular acabou com a minha família. Não, não foi o celular que acabou com a sua família, foi o uso do celular que acabou com a sua família. Então, vocês têm o celular e não sabem usar o celular, não sabem conter o uso do celular, né? Então, a tecnologia está aí ao nosso favor, a gente tem que saber usar. Se eu compro um carro potente, poderoso, né, para o meu conforto, e eu uso indevidamente, eu provoco um acidente e posso prejudicar uma pessoa. O carro está a meu serviço, mas sou eu que estou na direção. Então isso é muito importante. E no mundo contemporâneo, estranhamente, nós adquirimos direitos, poderes e possibilidades e deixamos de lado os nossos deveres. Então a gente quer fazer muita coisa, a gente quer aparecer bastante nas redes sociais, tem um monte de gente curtindo, um monte de gente dando like, um monte de seguidores, e esquecemos dos nossos deveres. Esquecemos de fazer aquilo que é necessário ser feito. A gente está dando atenção para aquilo que é pueril. Então agora é aquele jovem, né, que ele quer chamar atenção pela beleza, pela exuberância, né? É aquele jovem que quer chamar atenção, que quer ter um monte de amigos, né? Roberto Carlos, quando estava jovem, compôs, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Eu lembro que uma colega postou uma vez na rede social: eu quero ter 1 milhão de amigos e que todos eles me doem R$1. Esperta, né? Esperta. Então, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 3, ficou ruim aí em vermelho, mas acho que dá para ler, que trata sobre há muitas moradas na casa de meu pai, diferentes categorias de mundos habitados, nós vamos ver o seguinte, que isso é o mais importante do que eu trouxe para vocês hoje, né? Do ensino dado pelos Espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos. Então, há muitas moradas e cada uma dessas moradas está num estágio de evolução diferente. Mas olha que importante isso. Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, não é o mundo que é superior ou inferior, são os seus habitantes. Não é o celular que é ruim, é quem usa ele. Tem celular que é ruinzinho porque já está obsoleto, né? Mas não é o celular que é ruim, é quem usa. Não é o nosso mundo que é um problema, somos nós. É o que nós estamos fazendo do nosso mundo. E ainda continua, né, no item 4. Nos mundos intermédios ou intermediários, né, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Concluímos então que, e eu acabei de mostrar no Evangelho, que o problema somos nós. Opa! Por que será que sumiu? Aí, voltou. Então, por que será, né, que o problema somos nós? Porque a gente ainda teima em ficar em determinados lugares dos nossos sentimentos, das nossas sensações, e não damos atenção aos nossos valores, aquilo que a gente pode fazer e que a gente sabe que pode fazer. Então, olha só, eu trouxe só para ilustrar, né, a classificação dos mundos, que são os mundos primitivos, as primeiras encarnações da alma humana. O nosso mundo na pré-história era um mundo primitivo e hoje ele é um mundo de expiação e provas. Sendo um mundo de expiação e provas, infelizmente, por nossa conta, o mal ainda predomina. E a gente está aqui para entender o que é mal,
Então, a gente entende o que é mal em algumas encarnações, aí a gente chega numa determinada encarnação em que a gente é posto à prova. A gente tem que mostrar que entendeu que aquilo é mal, aquilo é ruim, e não repetir o erro. Ixi, mas tem a hora que a gente está fazendo a prova, que a gente olha para a questão, a gente lê a questão, a gente entende a questão, a gente sabe intimamente a resposta, mas a gente trava, não consegue escrever uma única linha. Mas olha, se a gente já entendeu a questão, já demos um tremendo passo, né? Os mundos de regeneração, onde as almas vão recolher forças para continuar o seu caminho evolutivo, os felizes, onde o bem sobrepuja o mal, e os celestes ou divinos, onde só existe o bem, onde habitam os espíritos depurados. Então, isso é o que a gente almeja. Eu trouxe isso para comentar com vocês uma coisa. Vira e mexe dentro da doutrina espírita, inclusive, ou melhor, deixa eu corrigir a minha fala, dentro do movimento espírita, a gente acaba vendo em algum momento mensagens falando sobre a transição planetária. Alguém já viu? Né? Acho que muitos de vocês já viram, né? Então, que o nosso planeta está numa fase de transição, que todas essas dificuldades que a gente está passando é porque vai deixar de ser um mundo de expiação e provas e vai se tornar um mundo de regeneração, tal. E o discurso é lindo, é um discurso maravilhoso. E tem gente que já comprou já um cronômetro, ligou o cronômetro e está esperando. Então, eu lembro já que 1999 era uma das datas, depois a virada do ano 2000, depois 2012, teve até filme, né? 2012, né? Depois teve 2020 e até agora não aconteceu nada. E teve gente que virou e falou assim, a pandemia é a grande mudança, é agora, né? E aí eu preciso contar para vocês que pode acontecer o que for no planeta. Ele pode virar o grande paraíso mesmo, se a gente continuar agindo do jeito que a gente está agindo, vai continuar sendo um planeta de expiação e provas, porque somos nós que damos a classificação para ele, não é ele que nos classifica. É ao contrário, a gente não vai virar um espírito regenerado porque o planeta evoluiu. Nossa evolução é que vai trazer a evolução do planeta. E eu posso dizer para vocês que isso é um processo. Halmer, já estamos no processo, porque eu li uma mensagem que disse que a gente já cumpriu a metade, que os espíritos já estão todos apostos para reencarnar num mundo de regeneração, eles estão em fila já, né? Tá só esperando abrir o guichê ali para carimbar o passaporte. Não, gente. Esse processo é um processo demorado. Basta a gente olhar para a televisão, olhar para a nossa sociedade, olhar para o que está acontecendo em outros países também, a gente vai perceber que no básico a gente ainda não avançou. Não adianta ter avanço tecnológico, ter avanço de conhecimento e não ter avanço moral. É no moral que a gente mostra que a gente mudou, que a gente entendeu. É quando a gente põe as coisas a serviço do bem, do bom, do belo e a serviço do próximo. É quando a gente provoca uma transformação tão efetiva em nós mesmos que a gente tem a possibilidade de oferecer essa transformação para o outro também, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Bom, as nossas preocupações, as nossas questões da contemporaneidade são questões de meio ambiente, energia alternativa, tecnologia da informação e da comunicação, economia globalizada, mas a gente também está enfrentando aí superpopulação, escassez de água, destruição através de queimadas, né? Exploração, consumo, poluição, efeito estufa, aumento da temperatura global, extinção de espécies, que não está aí, guerras, terrorismo, violência, corrupção, agressividade, divisão, cisão, quebra, extremismos, que eu não quis colocar aí, mas não tem como não falar, né? Fome, epidemias, pandemia, pobreza, solidão, psicopatologias, ansiedade, depressão, TDAH e assim por diante. Tem uma lista. Se vocês quiserem, eu desenrolo o pergaminho aqui, né? Drogadição, né? Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês
são as nossas questões do mundo contemporâneo. E aí eu queria jogar uma pergunta, é uma reflexão, né? O que é que nós estamos fazendo? A gente está ficando em casa e vendo tudo isso na televisão e falando que o mundo está perdido? Ou a gente está lendo mensagem de transição planetária e esperando sentado no sofá a transição acontecer? O que é que nós estamos fazendo? Não adianta esperar que os super-heróis venham nos salvar. Porque esperar que super-herói venha nos salvar é nos colocar numa condição muito passiva, né? E aí, será que a gente merece um mundo melhor se a gente não fez nada para construí-lo? Se a gente não fez nada para transformar esse mundo em um mundo melhor? A gente merece? Então tem gente que está chegando, né? Tem espíritos que estão chegando, que com certeza merecerão. Porque você olha, por exemplo, uma criança de 6 anos, olhando para o pai e para a mãe falando assim, não faça isso porque isso que você está fazendo está errado. E aí a gente fala assim, opa, olha o mundo melhor chegando aí, né? A gente está aqui esperando que surja um salvador, né? Porque a gente carrega muito isso ainda da leitura, né? Das escrituras, que Cristo voltaria como um grande guerreiro, né? Que haveria uma liderança guerreira que iria nos salvar. Desde quando guerra salva alguma coisa? Eu não consigo entender quando eu ouço um espírita falando que precisa de uma pessoa bélica para resolver o nosso problema. Não consigo entender isso. Jesus não exemplificou isso. Se lá atrás, quando existia um monte de gente se matando, quando ele estava encarnado, ele não levantou uma espada, aliás, ele disse para Pedro, quem pela espada fere, pela espada perecerá? Vocês acham que ele ia reencarnar como um líder, um general? Não. E a gente tem que ter esse entendimento. E parar de esperar que a transformação venha desse lugar, do lugar da imposição. Temos que fazer a nossa parte. Aparentemente, estamos vivendo todas as questões das épocas anteriores também. Então, por comparação de novo, estamos numa grande escola em que todos os estudantes dessa escola, das diversas idades, estão misturados. Então tem aquele que é jovem vendo as crianças brigando no parquinho, né? Tem aquela criança que é uma criança já um pouquinho mais esperta para algumas coisas, que está tentando ouvir o que os jovens estão conversando ali, baixinho, né? Que está querendo ver o que é isso, o que é isso. Tem aqueles que estão só querendo curtir, né? E tem aqueles que estão estudando sério. Esse é o mundo contemporâneo, bem-vindo a ele. Acho que a pergunta que a gente faz é, qual dessas crianças e jovens sou eu? Em que lugar dessa escola eu me sinto melhor? Porque se você se sente bem no parquinho, está tudo bem. Os nossos espíritos têm realmente graus de evolução diferentes. E a gente está aqui para se ajudar. As crianças estão no parquinho, mas tem alguém que está tomando conta delas. Os jovens estão olhando para algumas coisas e tem algum professor, algum educador que em algum momento vai chegar e vai falar assim, olha, bacana isso que vocês estão pesquisando, que vocês estão vendo tal, mas ainda não é hora para vocês. Ainda não é o momento, né? Vamos entender melhor isso. E aí, eu e a Gleides estávamos conversando um pouquinho antes e a gente estava falando que de 10, 15 anos para cá, quanta coisa mudou e melhorou em termos sociais. E tem gente que fala assim, não melhorou não. Antes era mais divertido, é a palavra que as pessoas falam. Meu irmão fala isso. Antes ir num campo de futebol era mais divertido, você podia falar o que viesse na tua cabeça, né? Hoje já não pode mais, ele não acha mais divertido ir no campo de futebol. Eu considero isso uma melhora. Quem ainda não entendeu como melhora, né, é porque ainda precisa pensar um pouquinho. Tem gente que precisa fazer um pouquinho de força para assimilar algumas coisas. Então, a condição da mulher na nossa sociedade melhorou sensivelmente. As mulheres concordam comigo? Né? Que melhorou sensivelmente. Eu me lembro da minha avó,
muitas vezes, quando ela queria conversar alguma coisa com meu avô, se ele virasse para ela e falasse assim, fica quieta, porque era como ele falava para minha avó, ela se calava e sentava quietinha. A minha mãe nunca ouviu isso do meu pai, não fica quieta. Mas eu me lembro de situações em que era uma conversa mais acalorada na diferença de ideias, né? Hoje é impensável isso, né? Muita gente está brigando, mas hoje quem fala fique quieto é a mulher. E o homem pensa duas vezes, né, em abrir a boca do lado dela, né? Até porque, dependendo da forma como ele abrir a boca, há uma necessidade dela ter uma proteção, uma defesa, que é uma lei Maria da Penha. Ela vai numa delegacia, faz um boletim de ocorrência, e esse homem vai aprender na marra que ele não pode falar o que ele está pensando, do jeito que ele quer. Ele tem que descobrir uma forma de se comunicar decentemente. Nossa, Halmer, eu estou exagerando, eu estou aumentando muito a história, mas, na verdade, é necessário que a mulher vá até esse extremo para ela conseguir defender a sua posição, para a gente chegar num diálogo de igual para igual. Porque muitos homens ainda não sabem fazer esse diálogo de igual para igual. Ainda é necessário existir uma lei que diz que não é não, e vocês sabem do que eu estou falando. Se ainda precisa existir uma lei que defenda esse direito de dizer não quero, agora não, e tem que ser respeitado, e muitas vezes não é, então isso significa que ainda precisa de um extremo para equiparar esse diálogo. É nesse mundo que nós estamos, né? E aí, eu trouxe uma fala de Lázaro sobre a lei do amor, que é muito interessante. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Tem muita gente que ainda está focada nos instintos, né? E eu diria para vocês que a gente está aprendendo muito a lidar com isso. De 4, 5 anos para cá, é que a gente tem ouvido falar sobre masculinidade tóxica, que tem grupos de homens preocupados com a questão do masculino tóxico, né? Então, percebam, né, como a gente está tentando, nós todos estamos tentando equiparar os nossos diálogos, o nosso entendimento, a gente está tentando equiparar as nossas intenções e atingir uma meta. A gente está um pouco mais focado nos sentimentos. Está sim. O único grande problema... Opa, fiz uma coisa que não devia aqui. Peraí. Aí. O único grande problema é que, às vezes, o foco é muito alto foco, né? Então, eu estou focado nos meus sentimentos, nas minhas realizações. Eu estou focado na minha beleza, eu estou focado em conquistar coisas para mim, eu só penso em mim. Então, eu sinto algo, sinto sim, eu sinto algo bom por mim mesmo. Que legal, né? Mas a gente vive numa sociedade, nós somos seres sociais, onde todo mundo precisa se preocupar uns com os outros, onde a gente precisa se ajudar mutuamente. Se eu quero receber alguma coisa, uma das coisas que eu tenho que pensar é que eu recebo ajuda. Né? Se eu recebo ajuda, nada mais justo que eu dê ajuda. Eu estava pensando hoje de manhã, a hora que eu estava repassando um pouquinho dessa nossa conversa, né? Em algumas sociedades que existem que dão certo, formigueiro dá certo, colmeia dá certo. Sabe por quê? Porque, apesar das milhares e milhares de individualidades que tem dentro daquela sociedade, todos, indistintamente, têm função, têm uma tarefa a cumprir, e não existe um dentro dessa sociedade que não execute a sua tarefa. Se ele não executar a tarefa, ele não faz mais parte da sociedade. E aí a sociedade dá certo, funciona. Nós estamos fazendo a nossa parte?
Eu sempre me incluo, vocês estão percebendo, né? Eu não estou falando, vocês estão fazendo a sua parte. Não, nós estamos fazendo a nossa parte, porque isso é muito importante, a gente precisa começar a olhar um pouquinho para isso, né? Não estou falando que a gente tem que sair daqui completamente transformado e mudar radicalmente a nossa vida. A gente pode começar devagarinho. A gente pode e deve começar devagarinho. A gente pode ir implementando coisas na nossa vida que signifiquem olhar para o outro, estender o olhar para o outro, ser empático com o outro. E isso é uma das funções do espírita no mundo contemporâneo. É o espírita quem vai despertar para isso. Porque nas outras religiões o que a gente está vendo é um embotamento, é todo mundo se fechando em si mesmo, nas suas vantagens, no seu bem-estar, no seu querer, né? E a gente não precisa ser muito esperto para olhar e ouvir isso. A gente escuta isso na televisão. Então, por que será que o orgulho, a vaidade, o egoísmo e o individualismo estão tão presentes no mundo contemporâneo? Porque nós não estamos lutando contra ele. Porque nós não estamos fazendo nenhum alerta para dizer que está errado esse caminho. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta, ou seja, ele é contrário ao progresso moral. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo. Olha o caminho pequenininho que eu falei, que a gente começa com um pequeno passo. Nós temos que vencer as nossas tendências ao egoísmo, ao individualismo, à vaidade, né? E vejam bem, eu estou falando de situações extremas, porque tem gente pensando assim, nossa, mas então eu não posso mais me cuidar porque eu sou vaidoso? Não, isso é autocuidado. Vaidade é quando a coisa é exacerbada. Eu vi há questão de semanas uma reportagem de uma moça que foi aplicar não sei o que no lábio, perdeu o lábio, está um buraco na boca, porque teve que tirar o lábio dela. Ela não tinha mais como recuperar aquilo. E isso é fruto de vaidade. Porque tem coisa que as pessoas estão fazendo que são desnecessárias. Agora eu vou ser bem espiritualizado, tá? Todos nós somos lindos internamente. Somos espíritos luminosos, né? O corpo é uma casca que dura muito pouco, mas a gente deve cuidar dela, tá? Para trazer saúde, bem-estar. E aquilo que a gente vibra por dentro, exalamos por fora. Ah, Halmer, mas você corta o seu cabelo bacaninha, né? Você cuida para não ficar barrigudo e tal. Ok, eu estou cuidando da saúde. E ninguém é obrigado a ver um cara desleixado, né? Então, a gente faz isso por nós e também pelos outros, mas sem o excesso, sem o exagero, né? Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, o egoísmo, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias no mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Quem escreveu isso foi o Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Então, olha só que importante, gente. O espírita no mundo contemporâneo luta contra o egoísmo. Deve lutar contra o egoísmo. Deve lutar contra aqueles aspectos que eu acabei de mostrar para vocês, se a gente deseja um mundo melhor. A gente não quer que o mundo seja um mundo mais evoluído? Então, é esse o caminho. Começando por nós mesmos e aí irradiando essa mudança e essa transformação para aqueles que nos rodeiam. Ninguém aqui precisa chegar a ser um líder, né, um líder nacional, para falar para as pessoas, olha, façam desse jeito. Não é assim que funciona. Vai ter aquela pessoa que vai continuar sentadinha no sofá de casa, vendo um monte de tranqueira na televisão, né? Bom, a vaidade é o alimento do egoísmo. Eu acabei antecipando o que eu ia contar da moça lá, mas está aí. E aí, olha que interessante.
A gente está quase no final, ainda bem, eu achei que não ia dar tempo. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Este é o maior, o primeiro mandamento. E eis o segundo, semelhante a esse: amar o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Trate a todos como você quer que eles lhe tratem. Que importante isso, porque esse é um ponto que normalmente a gente esbarra e a gente arruma um monte de desculpas para não executar esses mandamentos. São muito primitivos, são do mundo antigo esses mandamentos. Lembram que eu falei lá no começo? Estão lá no mundo antigo. E hoje ainda a gente tem dificuldade e fica dando justificativa para não fazer. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim: ah não, mas eu não vou mais doar alimento para as pessoas que estão nas ruas, porque na verdade elas estão me enganando, estão tentando se aproveitar de mim. Opa! Deu até um frio na espinha a hora que eu ouvi a pessoa falando aquilo. E eu pensei, é uma justificativa que, dependendo do olhar egoísta, vaidoso, né, se encaixa. Mas e no olhar caridoso? Eu aprendi com o meu pai, que disse que aprendeu com a mãe dele, que é a minha avó, que eu não conheci, que quando a gente faz a caridade, a gente não tem que ter uma meta a atingir em relação àquilo que a pessoa que recebeu vai fazer. Então, traduzindo isso, o meu pai me ensinou que quando a gente dá a comida para alguém, a gente não tem que pensar se ele vai jogar fora ou se ele vai comer. A gente deu a comida, a gente fez a nossa parte. É a mesma coisa que a gente estava falando do celular há pouco, né? A responsabilidade é de quem usa. Então, aquele que recebe a nossa caridade tem a responsabilidade do bom ou mau uso que vai fazer do benefício que recebeu. E nós estamos fazendo a nossa parte, dando o nosso exemplo. A caridade tem que se instalar na nossa vida e a gente tem que parar de julgar aquele que é alvo da nossa caridade. Outro importante ensinamento que o meu pai me deu, e eu falo com muito orgulho do meu pai. Meu pai nasceu em família espírita, em berço espírita, e ele me deu como herança a doutrina, né? Outro grande ensinamento que o meu pai deu é que a condição de quem está recebendo a caridade ou necessita da caridade é uma condição de humilhação e que a gente tem que respeitá-lo apenas e principalmente pela condição que ele está nesse momento. Ah, não, mas a pessoa que está lá pedindo certas coisas é um sem vergonha. Mas ele está numa condição de humilhação pedindo. Ele ainda não entendeu a condição dele. Quando ele entender, talvez ele modifique a atitude. Nós temos que fazer a nossa parte. É uma pequena transformação que precisa acontecer. É a nossa parte. Amai os vossos inimigos. Opa, Halmer, está pedindo demais agora. Mas também é um pedido que vem lá do mundo antigo, né? E ao invés da gente amar os nossos inimigos e perdoar os nossos inimigos, né, a gente declara cada vez mais guerra, né? A gente parece que cutuca a onça com a vara curta, né? O tempo todo. Então, olha só, cuidado aí, né? Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes aos que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Opa, que fazeis com isso mais do que os outros? Espíritas, atenção, olha aí a regra. A gente tem que fazer um pouquinho mais do que os outros. Jesus ensinou isso para a gente. E se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, está aí a regra. Fazer o que todo mundo faz é mais do mesmo e o mundo vai continuar do mesmo jeito. Nossa função é fazer um pouquinho mais, né? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial.
Afinal de contas, nós somos a imagem e semelhança dele. Somos criaturas dele. Esse é o espírita, e é assim que ele deve atuar no mundo contemporâneo. Sim, meus filhos, é inútil iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes. Entretanto, a vida terrestre tem que servir ao aperfeiçoamento moral. Além das vicissitudes ordinárias da vida, da diversidade dos gostos e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Está aí de novo, a regra, está aí de novo a orientação. Estão mostrando o caminho, já acenderam um holofote na entrada do caminho, e a gente continua fingindo que não vê. E eu falo por mim, é óbvio que eu também tenho os meus desafetos, os meus desgostos, as minhas contrariedades, e cada vez que eu venho falar para vocês, eu falo assim, preciso dar mais um passinho. E o simples fato, eu gosto de lembrar isso, de muitas vezes a gente respeitar alguém que por algum motivo a gente não gosta, já é um tremendo passo. O simples fato da gente superar um preconceito que a gente tem em relação a alguém que é diferente de nós, porque a gente tem medo, porque a gente acha que está errado, por causa de algum motivo qualquer, mas superação de preconceito já é um tremendo de um passo. E não é um passo tão difícil quanto parece. Sabe por que eu digo isso? Porque, na verdade, a vida do outro e o que ele faz da vida dele não deve interferir nas minhas decisões e na minha vida. Eu tenho que respeitar o que o outro faz e não modificar o que o outro faz. Eu tenho que orientar, e aí passa a ser uma escolha do outro ser alguém melhor ou não. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure. Claro, ficar sentado em casa vendo TV não é encontrar a felicidade. A gente tem que ir em busca dela. A gente tem que buscar e tem que fazer alguma coisa para encontrar. E aí eu acho muito legal, vamos para outra analogia interessante. Vamos lembrar de quando éramos jovens, faz tempo, viu? Quando éramos jovens e a gente tinha um encontro com alguém que a gente queria muito, tá mais próximo, namorar, ficar é um verbo bem atual, Então, assim, a gente se preparava, Escolhia roupa, O meu pai conta, que ele tinha, na época, só um par de sapatos, E aí, quando ele resolveu ir no baile que ele conheceu a minha mãe, foi nesse dia que ele colocou o par de sapatos. Então colocou par de sapato, terno, e a gente também, a gente toma banho, passa perfume, escova o dente, faz algumas coisas muito importantes quando a gente vai para um encontro. Olha aí, para encontrar felicidade, qual tem sido a nossa forma de nos preparar? Eu falei no começo que a gente ia pensar um monte de coisa, A gente tem que se preparar para ir de encontro à felicidade. E esse preparo é um preparo que passa por muitos aspectos. Hoje em dia, não dá para a gente desprezar o corpo, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Mas o nosso moral, os nossos sentimentos, eles têm que estar lustradíssimos. Tem que estar muito bem engomados, muito bem passados, porque é isso que conta. É aí que está o nosso encontro com a felicidade. Nossos bons pensamentos, nossas boas atitudes, nossos bons sentimentos. Então, olha, hoje a vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mistério o martírio ou o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. E isso a gente faz através da caridade. Então, aqui a gente tem alguns aspectos para a gente refletir um pouquinho. Eu vou falar rapidamente porque eu estou quase estourando o tempo. Então, a afabilidade e doçura, ela tem que ocupar o lugar da nossa cólera e da nossa agressividade. Então, antes de você partir para a discussão no trânsito,
Pense, eu tenho que ser afável e doce. E às vezes é tão fácil você olhar para a pessoa e falar assim: meu amigo, minha amiga, me desculpe, talvez o erro tenha sido meu. E não importa quem acertou ou quem errou no trânsito. Não importa. Se aconteceu alguma coisa com você no trânsito, provavelmente os dois estavam enganados em alguma coisa. Alguém falhou em algum lugar na atenção. Mas não importa, isso acontece com qualquer um. Com qualquer um acontece. Então, afabilidade, doçura contra a cólera e agressividade. Paciência no lugar de impaciência e ansiedade. Halmer, como assim ansiedade? Sim, uma forma da gente tratar a nossa ansiedade é sendo mais paciente com as coisas que estão acontecendo, conseguindo entender o tempo das coisas, conseguindo entender o próprio tempo, não antecipando as coisas. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa contou para mim assim: eu nunca semeei nenhuma árvore. Por quê? Porque senão no dia seguinte eu ia estar lá olhando se já tinha brotado. Que é isso, né? Tem o tempo das coisas. Obediência e resignação, e aí eu colocaria também o perdão, tá? Contra a rebeldia e a frustração. Indulgência, né? E também o perdão entra aí antes do julgamento e da condenação. Caridade ao invés de orgulho, egoísmo, vaidade, individualismo. Fé e otimismo. Opa, olha que legal, né? A gente vê tanta coisa na televisão que está demolindo, né? Está atingindo a base da nossa fé e do nosso otimismo. A gente às vezes assiste alguma coisa e fala assim: essa humanidade não tem mais jeito mesmo. Eu me pego falando isso às vezes. E eu preciso melhorar nisso. Sim, a humanidade tem jeito. Basta que nós façamos a nossa parte. E aí, aos poucos, a gente vai contagiando as outras pessoas para fazerem também. Bondade genuína. Olha só, quem não tem fé e otimismo se entrega a depressão, descrença e pessimismo, né? Bondade genuína no lugar do interesse e da falsidade. Respeito no lugar do preconceito. Perdão ao invés do ódio e do rancor. E indulgência ao invés do julgamento. Esse é o espírita, né? É uma pessoa que busca semear o bem no mundo contemporâneo. É a pessoa que quer terminar o seu dia pensando: hoje eu fui melhor do que ontem. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, e nem de comportamentos ou de política. Porque em todos os homens ele vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Ele não cria, contrariedades. Ele respeita, Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade. No mundo contemporâneo, o espírita é um homem de bem. Eu coloquei entre aspas homem de bem, porque mulheres de bem também, E principalmente, Porque somos seres de bem. Os bons espíritas, no mundo contemporâneo, precisamos ser bons espíritas. Então a gente vai de novo para o Evangelho segundo o Espiritismo. A parte essencial da doutrina exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso. Opa, eu não estava falando até agora que nós espíritos, a gente se comporta como criança recém-nascida, depois primeira infância, segunda infância, pré-puberdade, juventude. Olha o que a doutrina espírita nos propõe: maturidade. É a gente olhar e falar assim: opa, não serve mais para mim esse tipo de atitude, esse pensamento, esse comportamento. Então, maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Isso a gente está sempre falando aqui na nossa casa, a gente está sempre estudando, E aí, para finalizar, eu trouxe esse poema da Cora Coralina, que é muito bonitinho e eu acho que vale a pena. Não sei
se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso é saber viver. Que a gente saiba viver, trazendo o nosso melhor a cada dia e sendo um espírita no mundo contemporâneo. Obrigado.